Boa noite, paz seja convosco, amém? Matéria nossa, Epístolas Paulinas, né? A quem se interessar, eu peguei esse do Instituto Teológico da Igreja Quadrangular, né? Peguei esse livro, se alguém quiser, aí a gente vê com o Paulinho para depois comprar, tá? Bem, Epístolas Paulinas, hoje nós vamos dar uma pequena pincelada de tudo que nós vamos estudar, né? E a partir da semana que vem, aí o bicho pega, hein? Que aí nós vamos, não esqueçam de trazer Bíblia, porque precisamos, né? Principalmente porque nós estamos estudando a Epístolas Paulinas, vai ter que ler Bíblia, né? Então, as Epístolas Paulinas, elas são um conjunto de cartas cuja autoria é atribuída ao apóstolo Paulo. Por isto, Epístolas Paulinas. Todas foram escritas no primeiro século, ou seja, na hora que Jesus, depois da morte de Cristo, né? Naquele período, ali entre 40 a 70, foram todas escritas. Certo? Seu número varia entre 13 e 14. Por quê? Porque existe uma discussão teológica que o livro de Hebreus também teria sido escrito por Paulo. Mas não há uma aceitação teológica sobre isso daí. Então, cogita-se que seja Paulo, né? Outros atribuem a Pedro. Então, o livro de Hebreus, nós não temos uma classificação de quem seria o autor do livro de Hebreus. Por isso que nós estamos falando ali entre 13 e 14, sendo que nós vamos estudar 13, tá bom? Deixa eu sair daqui da frente de vocês, né? Desculpa, certo? Algumas recebem uma designação especial como epístolas da prisão, período em que Paulo está preso, né? E outras epístolas pastorais, que é a carta que Paulo manda individualmente, né? Manda para Tito e assim vai. Tá ok? Certo? Então, uma boa coisa aí para nós estudarmos, tá? Fica aí uma pesquisa para vocês fazerem. Vai ser uma pesquisa sobre o livro de Hebreus, tá? Coloca isso aí para vocês pesquisarem. Gostaria que vocês pesquisarem sobre o livro de Hebreus. Lição de casa. Lição de casa, lógico. Eu já chego nos primeiros 2 minutos já. Tá ok? Posso ir para frente? Então, aqui estão as 13 cartas da Epístolas Paulinas, né? Então, tá lá. Carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, né? Carta aos Gálatas, carta aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses, primeira e segunda Tessalonicenses e primeira e segunda carta a Timóteo e Tito e Filemão. São esses os livros que nós vamos estudar durante esses próximas 8 ou 9 segundas-feiras, né? Com direito a uma prova. Tá ok? Então você vê que nós não temos ali o livro de Hebreus, né? Então, esses daqui são aceitos, né, dentro da teologia, como as Epístolas Paulinas, tá? Isso daqui é um resumo do que nós vamos estudar durante esses 2 meses aí, durante essas 9 aulas aí, né? Das epístolas que nós vimos, né, 4 são pessoais, que Paulo mandou para Filemão, para Tito, e ele mandou 2 cartas para Timóteo. As outras cartas ele mandou justamente para a coletividade, para a igreja,
em si, né? Mas essas 4 cartas foram direcionadas para Filemão, Tito e para Timóteo. Além dessas cartas, acha-se que Paulo fez outros escritos que acabaram se perdendo. Por exemplo, na primeira epístola aos Coríntios, Paulo ele faz um mencionado de que teria mandado uma carta antes aos Coríntios, certo? Então, alguém abre aí para mim, por favor, o livro da capa preta, 1 Coríntios 5, versículo 9, a Bíblia. Já por carta vos escrevi que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Com isso, não me referi à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os... Só o versículo 9. que quando seria necessário sair do mundo. Então ele fala, no início, só ler novamente. Já por carta vos escrevi. Então, ele já deixa entender que, se nós estamos lendo 1 Coríntios, né? Então, Paulo já deixa uma dica aí. Ó, eu já mandei carta para vocês, viu? Se fosse hoje, ele falaria assim, de repente foi para o Rio de Janeiro, extraviou a carta, sei lá. Mas ele falou, ó, já mandei uma carta. Então, existe uma ideia de que Paulo teria escrito outras cartas, mas que se perderam. Tá ok? Mas as epístolas paulinas são essas 13 que nós lemos anteriormente. Com respeito à epístola aos Hebreus, muitos não dizem ser Paulo e não há nem remetente nem destinatário, apesar que teólogos afirmam que a carta apresenta mentalidade e estilos paulinos. Então nós vamos ver que toda carta, né, que nós vamos escrever, qualquer carta que você vai mandar, você tem que pôr remetente e destinatário, né? As epístolas, elas são a mesma coisa, né? Ela sempre vai estar dizendo para quem e por quem foi escrito. No nosso caso, a gente já sabe que foram Paulo, né? Então, tudo isso aí. Agora, quando se trata de Hebreus, né? Então, não tem essa colocação. A gente só sabe que os Hebreus, tá? Mas, pela maneira de se escrever, da maneira literária, então o pessoal acaba atribuindo a Paulo, mas isso não é aceito por todos. Então, deixa do jeito que está. Ficamos em 13 cartas e tudo bem. Certo? Então, a estrutura de cada uma das epístolas, todas elas, ela vai ter um cabeçalho, né, que tem um nome do remetente e do destinatário, saudação inicial. Tem uma mensagem, seja um agradecimento, seja uma prece, seja uma orientação, seja uma explanação, e uma saudação final do próprio autor e às vezes também de amigos e conhecidos mútuos. Essa é a estrutura das epístolas. Elas seguem essa maneira. Então, ele vai sempre ter lá, né? Aqui é Paulo, servo do Senhor. Ele vai dando a cara lá, ele fala, sou eu. E ele vem trazendo aos irmãos da igreja de Coríntios. Então ele vai dando para quem quer. Faz uma saudação e ele vem trazendo uma mensagem. Às vezes agradecimento, às vezes ele pede alguma orientação. Então nós vamos ver que às vezes Paulo está falando muito obrigado por terem me acudido durante o meu período da prisão. Ou ele fala, olha, tenho orado por vocês, para que vocês não se desviem. Ou senão ele dá a orientação, né? Fala, olha, vocês estão pisando na bola. Vocês vão ter que corrigir, tem que se acertar dessa maneira. Então ele faz isso daí. E aí ele dá uma saudação final, que ele termina a introdução a estrutura da carta aí. Tá ok? Tem aqui alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá? Lembrando que isso nós estamos fazendo é só dando uma passada, né?
E aí depois a gente pega livro por livro e aí a gente vai destroçar o bicho, tá? Isso é só para que nós possamos entender o que é que nós vamos estar aí estudando, né? E tem muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. Então, destinatários, né? Uma carta possui um público-alvo específico e restrito, que é previamente delimitado pelo próprio remetente, no caso, Paulo. Por isso, a importância de identificar o destinatário de uma carta. Todas as cartas no Novo Testamento possuem características comuns. Sempre para quem são? Cartas para os cristãos. Os escritores são cristãos, a doutrina de Cristo é o ponto central e viveram em uma mesma época. Então, não somente as epístolas paulinas, mas as outras, a gente vai ver que elas seguem também isso aí. Então, os destinatários, sempre Paulo, ele encaminha para os cristãos. A conversa dele é justamente com os cristãos. Escrito por Paulo, um cristão. E ele sempre tem o ponto principal da doutrina, que é Cristo. A gente sempre vê que ele está dando alguma orientação, que ele está falando com o pessoal referente a Cristo. E não é uma carta póstuma, e sim uma carta presente. Então, Paulo, ele está cuidando da igreja e mandando naquele momento. Fosse na prisão ou não, ele sempre está escrevendo a carta na época. Ok? Então, nós estamos, como a gente está identificando as epístolas, né? Então, por isso que eles falam que a importância de identificar para quem que está sendo escrito essa carta. Tá ok? Posso ir? A mensagem contida nas cartas tinha o objetivo de convencer e influenciar os cristãos. Porém, problemas pertinentes a cada grupo de cristão influenciavam diretamente o escritor da carta. As cartas foram direcionadas a vários grupos distintos. Então, nós vamos ver uma coisa bastante assim bacana, que nós vemos assim, Paulo, por exemplo, aquela situação de cabelos compridos, né? Todo mundo, né, discute, e aí, a mulher ela tem que ter o cabelo comprido ou não, né? Só que existe uma questão histórica na época, né? Então, a mulher, para ela não ser confundida com as prostitutas, as mulheres que serviam a Diana, o que elas faziam? Elas deixavam o cabelo comprido. E Paulo, ele fala, né? Olha, eu vou dar duas opções a vocês, porque as mulheres da igreja, quando elas estavam passeando pela rua, né? Os caras mexiam e não diferenciava uma mulher prostituta e uma mulher cristã. E o negócio estava ficando insubornável. E aí, o que nós vamos fazer? Aí Paulo fala, é o seguinte, faz o seguinte, deixa o cabelo comprido, elas não andam com cabelo curto, então vocês andam com cabelo comprido. Ou senão vocês colocam um véu. Essa era a ideia, certo? Que era para cobrir o rosto. Agora, uma coisa bem bacana para se saber, o cabelo comprido não era para ser atrás, era para ser na frente. Agora, que mulher que gostaria de ter o cabelo comprido aqui na frente? Então, partiu todo mundo para o véu. Vocês entenderam? Então, era uma questão histórica. Isso são coisas que a gente precisa ler e aprender, né? Nós nunca podemos pegar uma parte na Bíblia isoladamente. Então nós temos que ler o texto e o contexto. Se você não ler o texto nem o contexto, vai se tornar pretexto. Aí vai saindo cada tipo de besteira, entendeu? E Paulo, quando ele termina essa passagem sobre esse cabelo comprido, ele fala, olha, só quero dizer para vocês um negócio. Da nossa parte não é costume da gente adotar o cabelo comprido. Ponto final. Então, geralmente as pessoas, quando elas leem só o texto que elas querem, né? E elas não entendem o porquê que aquilo lá aconteceu. Então, são coisas que nós vamos estar estudando. Então, de acordo com o problema, era o tipo de carta, né?
Se Paulo visse que o pessoal estava fraquejando na fé, opa, irmãos, não esmorece não, vamos levantar aí, não pode ficar assim não. Então, de acordo o problema, eles iam escrever na carta. Então, nós temos aí uma carta à igreja ou coletividade. Por exemplo, é uma carta aos romanos. São tipos de cartas que nós tínhamos. Uma carta a um irmão ou a um indivíduo. Então, um exemplo, carta de Filemão. Paulo escreveu para Filemão. Nós aqui, de abelhudo, ficamos lendo a carta dos outros, viu? Mas a carta era para Filemão, né? E uma carta que era destinada ao dever de quem cuidasse de uma igreja. Então, vamos dizer que eu escrevi uma carta para o pastor Paulinho. Pastor Paulinho, sobre a sua igreja que você está cuidando, assim. Então, era isso. Então, uma pessoa que esteve cuidando de igreja, Timóteo. Então, são as variáveis das cartas. A gente sempre tem que lembrar o seguinte, que como é uma carta, né? Hoje nós lemos como capítulo, versículos, né? Mas naquela época, o cara descia a lenha lá, escrevia tudo isso daí, e aí facilitou para nós, na nossa época, a criação dos capítulos e dos versículos. Mas quando a gente for ler, né? Você pegar a palavra de Deus e ler, tenta ler ela como uma carta para você ver. Fica um negócio muito interessante. Posso ir? Então, remetente, através desse diferencial é possível destacar a motivação de quem escreve uma carta e o que se pretendia com a carta. Ou era trazer uma lembrança, dar uma notícia ou aplacar as saudades, né? Você vai ver Paulo desenvolvendo esse aplacar as saudades, principalmente na hora que ele está lá no cárcere, né? Aí ele fala, como eu gostava, meus irmãos, sinto a falta de vocês. Então, e a disponibilidade de tempos e meios para implementar a escrita da carta. Então, abre aí Gálatas 6, versículo 11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Então, Paulo dando uma pequena sutileza aí, né? Mostrando aí o meio que ele estava até implementando na carta. Ele chama a atenção, escuta, vocês estão vendo até o tamanho da letra que eu estou escrevendo? Então ele vai chamando a atenção do povo até nesses pequenos detalhes, né? Não sei se Paulo já estava ficando meio ceguinho, né? Então ele falou, vocês estão vendo aí como é que eu já estou escrevendo aí? E aqui nós vemos aí alguns versículos, né? Da luta do apóstolo Paulo, ele ali como remetente. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Alguém pode abrir, por favor? Irmãos, vosso trabalho condiga, pois trabalhando noite e dia, para não seres pesados a nenhum de vós. Vós pregamos o Evangelho de Deus. Então ali ele está falando do trabalho, cansaço e a finalidade que ele tinha, que era, ele não queria dar trabalho financeiro para a igreja. Então ele vem falando, olha, meus queridos, estou com muito trabalho, cansado, mas eu estou fazendo tudo isso para que eu não venha dar nenhum trabalho financeiro para vocês, nenhuma custa financeira, né? 1 Tessalonicenses 2:2. Então são alguns detalhes aí das lutas de Paulo, quando ele está escrevendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Quem pode ler? Só pode ler. Mas, havendo anteriormente padecido e sido maltratados de inimigos, como sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus em meio de grande combate. Então, evangelismo dele ali, que era cumulativo, junto com o trabalho secular. Paulo, ele fala, mesmo eu trabalhando, mesmo eu estando fazendo minhas tendas, quero dizer a vocês que nós continuamos na luta, evangelizando, né? E agora um texto um pouquinho maior, né? 1 Tessalonicenses 2, né? Já lemos o versículo 2, então, do 3 ao 10.
em impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, de nosso labor e fadiga, e de como dia e noite labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Então, nesse texto aí nós vemos aí a autoridade de Paulo, né? E ele vem falando o comissionamento dele. Por que que ele veio a pregar o Evangelho? E ele já deixa bem claro, ó, se você está esperando que eu vou ficar adocicando alguém aí, pode esquecer. Eu estou vindo aqui para pregar a palavra séria, sem ficar bajulando ninguém e trazendo uma palavra sem engano, uma palavra correta. Então, Paulo, são aí alguns momentos, né, que a gente tem, são apenas alguns exemplos, né, de algumas das lutas que Paulo tem. E nós vamos ver muitas lutas que ele tinha, né? Cada epístola, né, ela tem um tema, né? E aí gostaria de falar com vocês, né, e apresentando a epístola aos Gálatas, né? O tema da epístola é justificação dos pecadores que confiam em Jesus, mediante a graça divina, totalmente à parte da obediência da lei. Então ele já vem, Paulo aqui, falando sobre justificativo, e falando, pessoal, olha, é a parte da lei. Vocês estão seguindo a lei, ok, mas vocês têm que saber sobre o que nós estamos pregando, e é a graça de Deus. Então, Gálatas, ele vai ter como esse tema, né? A epístola aos Tessalonicenses, a primeira, ela tem uma congratulação, um parabéns de Paulo aos crentes devido à sua conversão e progresso na fé. Então você vê que já é diferente do que foi para Gálatas, né? A primeira carta que ele manda para Tessalonicenses fala assim, estou muito feliz porque vocês aceitaram a Jesus. E continua na fé. Então, ele vem dando esse foco na primeira carta a Tessalonicenses. Já na segunda, que ele manda, a segunda epístola, ele fala do dia do Senhor. Então, ele já vem falando, exortando sobre a volta de Cristo. Então, ele fala sobre o dia do Senhor. Então, você vê, assim, Gálatas, ele está falando da justificação e está falando sobre lei, né? Já com Tessalonicenses, ele já vem falando, é uma outra palavra, uma palavra mais branda, né? Ele começa falando do parabéns, puxa, estou muito feliz, vocês são bênção e tal. E já no segundo ele fala, vamos falar sobre o dia do Senhor, Cristo está voltando. Posso ir? Posso? Já a primeira epístola de Coríntios, olha a diferença. Os problemas da igreja de Coríntios e suas soluções. Então, Paulo já vem com dificuldade na primeira carta aos Coríntios, diferente, né, que nós já vimos em Tessalônica. E já a segunda carta, conceitos paulinos sobre o seu próprio ministério. Então, ele já vem falando sobre o ministério dele. Já a epístola aos Romanos, o evangelho da justificação pela fé ou o dom da justiça divina. Isso é uma carta
para aquelas pessoas que eram romanas, que estavam ali. Então ele vem com uma carta diferenciada, né? Aos Efésios, ele vem com privilégios e responsabilidades espirituais da igreja, né? Tanto que nós vamos ver em Efésios, né, como a gente vê a questão de bem espiritual, a gente vê lá em, né, Efésios 6, né, um texto muito conhecido que ele vem falando, né, sobre a armadura, né? Então, são os livros, cada um deles vai adquirindo um tema diferente, né? Tá bom? Então, e você vê que, igual de Coríntios, né? Deu problema. Ele já estava mandando soluções. Então, ele já vem escrevendo, ó, queridos, vamos resolver o problema? Então, vocês vão começar a ter que fazer assim, assim, assim. Mas depois nós vamos pegando cada um dos livros mais a fundo, tá? Por isso que hoje, na verdade, eu estou assim, só fazendo uma pequena explanação, né? Uma apresentação disso aí. Aí, por favor, todo mundo realmente ali com Bíblia pode trazer papel, anotação, porque é muita coisa, né? Aí nós vamos desbravar, fazer o esboço de cada um dos livros. Então, vai tempo pra caramba. Filipenses, né? Ele já agradece pela ajuda financeira e manda notícias pessoais e exortação, né? Colossenses, ele fala da proeminência de Cristo, né? A supremacia de Cristo. Timóteo, a primeira Timóteo, ele fala de organização e administração de igreja local por parte de Timóteo. Então, ele já encaminha uma carta para Timóteo ensinando como administrar a igreja. Então, né? Já a segunda a Timóteo, a comissão de Timóteo para levar adiante a obra de Paulo, né? Então ele vem falando sobre o chamado e que Timóteo deve de continuar a obra que ele deu início. Então, se num momento a gente vê ele mandando uma carta falando, olha, não quero dar custo financeiro para nenhum de vocês, em outro momento ele vê os filipenses, né, enviando dinheiro e fala, muito obrigado pela ajuda financeira e tal. Então ele vem agradecendo, né? E aí nós temos Tito, também sobre organização e administração das igrejas de Creta, por parte de Tito, né? E para Filemon, ele manda uma carta pedindo misericórdia por um escravo fugido que se torna cristão, né? Que é uma passagem muito bonita que Paulo pega e fala, trata ele como se fosse a mim mesmo, e ele exorta o cara, fala, volta, e fala para eles lá que eu estou te mandando essa carta. Então, tem essa... Você vê que cada uma das epístolas, né? Ela tem uma maneira diferenciada. Paulo, ele ia tratando cada um de uma maneira diferente. Ele não fazia assim, mandava uma carta, né, e mandava outra. Ó, copia essa carta aqui que eu vou mandar a mesma carta para todo mundo. Não. Para cada necessidade, para cada situação das igrejas, né, ele mandava uma carta. É interessante que nós vemos assim, Paulo, né, com as cartas das epístolas dele, né, para cada uma das igrejas, e a gente vê que às vezes nós pregamos dentro da mesma igreja, né, e às vezes nós usamos textos de várias cartas, né, para momentos que às vezes a igreja local está passando. Às vezes a nossa igreja está passando um momento, né, de Efésios. Então, Deus usa o teu pastor para estar pregando sobre o Efésios. Tem um momento que ele usa sobre Coríntios. Então, é muito bacana. Vamos lá. Isso aqui é para a gente entender só uma questão de datas. Quando é que cada uma das cartas foram escritas, né? Lembrando que tudo isso é depois de Cristo, tá? Então,
A carta aos Romanos foi escrita entre 55 e 56 depois de Cristo. A primeira carta aos Coríntios, 54 a 55. Segunda carta aos Coríntios, de 55 a 56. A carta de Gálatas foi escrita em 48, né? É a primeira carta, né, dele. E daqui a pouco eu mostro a sequência cronológica dos livros, né? Que é bacana, que às vezes você tem elas na Bíblia, né? E nós pensamos que está naquela ordem, né? E na verdade a primeira carta de Paulo foi para os Gálatas, né? Então, Efésios, Filipenses, Colossenses foi escrita no ano de 61. Primeira carta e a segunda carta a Tessalonicenses, 51. A primeira carta a Timóteo em 62. 2 anos depois ele escreve a segunda carta para Timóteo, né? Para Tito ele escreveu também em 63 e Filemão em 61. Então você vê que a gente lê os textos, né, todo esse negócio, e pense que as cartas, por exemplo, Coríntios, né, não é um capítulo só. Você imagina que o cara escreveu. Aí quando ele fechou o pacote, falou: pode mandar, despacha lá no Sedex, até chegar lá para o cara, né? Então essas são as datas em que foram escritas as epístolas. Então, as cartas destinadas à igreja. Quais são as cartas que são destinadas à igreja? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 1 e 2 Tessalonicenses. Destinadas ao indivíduo, destinada não a uma igreja, mas para a pessoa. 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. E as cartas circulares que ele mandava, que era Gálatas e Efésios, também para a igreja, né? Mas o que era individual mesmo, só para a pessoa, né? Quem recebeu uma carta toda especial ao meu amigo, foi Timóteo, Tito e Filemão, né? E olha que Timóteo ainda teve o prazer de encarar 2 cartas, né? Está aí a ordem cronológica que nós preparamos aí, para vocês entenderem como seria, né, a ordem cronológica dos livros, né, das epístolas paulinas, né. Então, primeiro livro que nós iríamos ter, carta a Gálatas. Depois, no mesmo ano, ele escreveu 2 cartas a Tessalonicenses. No ano 54 a 55, primeira carta aos Coríntios, né? De 55 a 56, ele escreveu 2 cartas. Uma aos Romanos e uma segunda carta aos Coríntios. No ano de 61, ele escreveu carta, viu? No ano de 61, ele escreveu carta. Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, tá? Em 62, primeira carta ao Timóteo. Em 63, a carta a Tito. E a última carta, em 64, destinado à segunda carta a Timóteo, né? Você vê que dá uma boa, né? Dou aí uma boa sugestão para vocês lerem as epístolas nessa ordem, entendeu? Vocês vão ficar assim, e se você conseguir separar ainda por ano, se você for encarando pelos anos, né? Tipo, você vai encarar a primeira carta, Gálatas, né? Foi a primeira carta. E você vai ler e vai ver como é que estava Paulo, né? Como é que era a cabeça de Paulo, a sua primeira carta. Aí você vê Tessalonicenses, no mesmo ano, ele escreve para Tessalonicenses, né? Aí você analisa lá,
O que aconteceu na primeira carta? Por que ele já mandou a segunda no mesmo ano? Né? Pastor, inclusive eu vi um estudo que o intervalo de uma carta própria foi 2 meses, né? Primeira e segunda Tessalonicenses. Eu não tenho assim o período. Eu posso até... Mais ou menos um intervalo de 2 meses. Eu posso até dar uma pesquisada mais a fundo disso aí, tá? Assim, qual o período, o intervalo de uma para outra, tá? Aí a primeira carta aos Coríntios, né? Você pode estudar, ó, junto com Romanos e a segunda de Coríntios. Quer dizer, você tem uma visão da cabeça dele, como que ele estava trabalhando, né? E assim você vai indo e você analisa como que foi a segunda carta a Timóteo, né? Que aí você vai ter uma visão da cabeça dele, como que estava passando, né? Imagina, gente, hoje o pastor, ele cuida aqui de uma igreja, então ele vem, tá aqui dando suporte, né? Hoje você pega um metrô, um trem, é muito mais fácil para você ir e tal. Mas nós estamos falando do cara atravessando de uma ponta a outra, né? Então, ele tinha que, escrever carta. Havia, é lógico, nós temos alguns que, nós temos Timóteo, temos Tito cuidando da igreja, mas outras, ele tinha que, queridos, não vai se desviar não, ó, vamos continuar. Imagina, e são cartas grandes, né, que nós temos ali. Tá bom? Então, aí uma estrutura, né? Saudação. Todas as cartas de Paulo possuem saudação. Agradecimento. Todas, exceto 1 Timóteo, Tito e 1 e 2 Coríntios. Sobre doutrina, todas as epístolas têm. Aplicação prática, que ele falava, você tem que fazer isso. Todas. Uma saudação pessoal, exceto 2 Coríntios, 1 Timóteo, Gálatas e 2 Tessalonicenses. E a doxologia, né? Todos possuíam, né? Todos tinham seus trabalhos. Então isso é uma estrutura para a gente ir vendo aí sobre as epístolas paulinas. As características doutrinárias, né? 3 livros tinham mais forte a questão doutrinária: Romanos, Gálatas e Efésios. Admoestativa, que ele estava falando com o povo, mas de uma maneira dura, né? 2 Coríntios, filho, o chicote estralou. Gálatas e 1 Coríntios, não tinha jeito, Coríntios foi... Entendeu? E olha, eu acho que Paulo deve ter ficado com muito cabelo branco, viu, por causa de Coríntios. Afetuosa, né, uma coisa mais carinhosa, para Filipenses, né? Autobiográfica, falando dele. 2 Coríntios e Gálatas também, né? 2 Coríntios também ele fala. Questão de uma característica vitoriosa. Obrigado. 2 Timóteo. Questão prática para Romanos, Coríntios, Efésios e Filipenses. E uma coisa mais circular, Gálatas e Efésios. Essas são as características que ele ia andando, né? Tá? Enfim, por hoje, né? A ideia é mostrarmos hoje uma passagem assim, geral, para que a gente entenda para onde nós estamos caminhando, né? Agora, a partir da semana que vem, aí nós vamos pegar individualmente, né? E vamos começar em Gálatas. Vamos começar em Gálatas para a gente se divertir. Tá bom? Essa... É boa diversão. Aí não vai ser tão pouco tempo assim, né? Aí nós vamos... 1 e 2 Coríntios, então o senhor vai tratar individualmente, né? No caso. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Assim vão ser 1 Tessalonicenses, 2...
A gente vai fazer dessa maneira, né? Essa é a ideia nossa, né? De estarmos trabalhando. Essa daí é só uma pequena explanação para que a gente comece a entender a característica. Só que para cada um dos livros que nós vamos começar a estudar, aí nós vamos ver tudo. Vamos ver a questão histórica, nós vamos ver a questão das datas, vamos ver por quê, e nós vamos ver o que é que estava acontecendo historicamente e para quem que Paulo, como que foi a carta de Paulo, né? Que aí o negócio já vem estralando mais, né? O chicote estralando nas costas aí, né? Tá ok?